Bem-vindos a Recap Flash. Dois irmãos encontram no porão da casa onde moram um brinquedo misterioso. Enquanto os garotos começam a jogar, aparecem alguns cartões que desencadeiam eventos mortais na vida real. Apresento para vocês Zatura, uma aventura espacial. Os irmãos Danny, de 6 anos de idade, e Walter, de 10 anos, não se dão muito bem, e após seu pai sair para uma reunião de trabalho, os dois ficam sob os cuidados da sua irmã mais velha, Lisa, que está dormindo mesmo depois de seu pai lhe chamar várias vezes. Danny, que se encontra entediado, chama seu irmão Walter para jogar beisebol, e ao arremessar uma bola acaba acertando o rosto de Walter, que sai correndo atrás dele. Danny se esconde em um elevador, mas logo é encontrado. Walter, com raiva, desce o elevador com ele dentro, até o porão da casa. Danny, assustado com a escuridão do local, começa a correr e acaba encontrando em uma prateleira uma caixa com um jogo chamado Zatura, uma aventura espacial. Danny leva o jogo até seu irmão Walter e chama ele para jogar, porém o Walter não tem interesse, pois está distraído assistindo um canal esportivo. Danny então decide jogar sozinho, girando a chave do tabuleiro, e acaba sorteando uma carta com uma frase. Como ele ainda não sabe ler, ele pede para o Walter ler a frase que diz: "Chuva de meteoro, bater em retirada". Eles então, tentando decifrar o significado da frase, são surpreendidos por uma minúscula partícula que cai do céu, fazendo um buraco na carta. Alguns segundos após, a TV sai do ar e a casa começa a tremer, e cai do céu uma verdadeira chuva de meteoros. Para não ser atingidos, os garotos correm em círculo. O Walter se esconde debaixo de uma chaminé e chama seu irmão Danny, e eles ficam abrigados até a chuva de meteoro passar. A chuva de meteoro acaba, a TV então volta a funcionar. Porém, é logo atingido por um enorme meteoro. Eles percebem que o único lugar da casa atingido foi a sala, e ficam impressionados com o enorme buraco no teto. Danny então vai em direção à entrada da casa, e ao abrir a porta dá de cara com o espaço sideral. Eles então veem que estão perto dos anéis de Saturno, e longe do planeta Terra. Assustados, eles vão acordar Lisa, e tentam explicar para ela o que aconteceu. Porém, afobados e falando ao mesmo tempo, Lisa não entende nada do que eles estão falando. O Walter então mostra para ela o espaço pela janela. Ela, pensando que já é noite, que estava atrasado para o encontro que ela tinha marcado, sai correndo para o banheiro. Os garotos insistem em falar com ela e mostrar como o jogo funciona. O Walter, ao fazer uma jogada, nada demais acontece. Aparece uma carta dizendo que ele tinha sido promovido a capitão e tinha ganhado o direito de andar 2 casas no jogo. Lisa então entra para o banheiro. Os garotos jogam novamente e tiram uma carta falando sobre o tripulante em uma câmara criogênica. Eles ficam sem entender nada, porém percebem que a porta do banheiro onde Lisa está tinha congelado. E ao entrarem no banheiro onde está Lisa, eles veem que está tudo congelado, inclusive Lisa. Eles então conseguem decifrar o enigma da carta, de que o banheiro é a câmara criogênica e que sua irmã é o tripulante que ficará congelada durante 5 rodadas no jogo. Para tentar descongelar sua irmã, o Walter pega um isqueiro e um spray e faz uma espécie de lança-chamas. Porém, Danny fala para ele que isso poderia ser muito perigoso. Eles então resolvem dar uma olhada nas instruções do jogo, porém não encontram nenhum tipo de manual, a não ser uma mensagem dizendo que depois que eles embarcaram nessa aventura, só poderão voltar para casa depois que chegarem em Zatura. Agora, a única opção é continuar o jogo até o fim. Danny fica relutante em continuar jogando, mas acaba concordando com o Walter. O Walter então executa uma jogada e tira uma carta com uma frase dizendo que o robô dele está com defeito. Danny questiona que ele não tem nenhum robô, mas de repente ouve-se um barulho e aparece um pequeno robô que cresce e fica enorme. O robô então liga seu propulsor e tenta atacá-los, porém fica preso na parede. O robô consegue se soltar e sai perseguindo o Walter pela casa. O Walter tenta se desvencilhar do robô com defeito. O robô descontrolado acaba arrebentando a porta e indo parar no espaço. Por um momento eles pensam estar a salvos do robô, porém o robô retorna com suas lâminas cortantes. Danny então executa mais uma jogada. A carta dessa vez diz que eles estão passando perto do campo gravitacional do que parece ser o Sol. Uma bola amarela incandescente. Mesmo com os efeitos da gravidade, o robô tenta pegar o Walter de qualquer forma. Porém, depois dos efeitos da gravidade passar, tudo parece calmo e tranquilo. O robô de alguma forma foi parar no porão. Aparentemente o robô está desativado. O Walter decide chegar até ele, e do nada o robô começa a se consertar. O Walter, assustado, fecha a porta e sai correndo. Depois de convencer Danny mais uma vez de continuar jogando, o Walter tira uma carta dizendo que Zorgos irão visitá-los. De repente aparece uma nave alienígena apontando canhões em direção à casa. Os garotos assustados correm e se escondem, enquanto a casa é bombardeada. O Walter executa mais uma jogada. A carta dessa vez diz reprogramar. No exato momento, a nave alienígena bombardeia a casa mais uma vez. Em seguida, tudo fica em silêncio. Aparentemente, os órgãos foram embora. Danny então executa sua jogada, onde a carta diz para resgatar o astronauta perdido no espaço. O astronauta então entra na casa, os garotos ficam assustados. Porém, o astronauta ajuda eles a esconder a casa no espaço, apagando todas as luzes, pois os órgãos que estavam do lado de fora estavam procurando fonte de calor, pois haviam queimado seu planeta natal, a fim de obterem temperaturas mais altas, e desde então viajam pelo espaço em busca de mais calor. Para afastar os órgãos de perto da casa, o astronauta queima um sofá e lança no espaço. Os órgãos então vão atrás do sofá em chamas, atraídos pelo calor. Eles então decidem continuar jogando. O Walter então movimenta o tabuleiro sem girar a manivela. Aparece então a carta dizendo, pegue o trapaceiro. O Walter então é ejetado imediatamente no espaço, onde é salvo em seguida pelo astronauta. Na rodada seguinte, o Walter joga e aparece uma carta dourada, onde dá a ele o direito de fazer um pedido.
O astronauta, imaginando que ele pediria para que seu irmão Danny nunca tivesse existido, pede para ele não fazer o que estava pensando. Porém, ao invés disso, Walter pede uma bola de beisebol autografada. O astronauta então fala para eles que já havia jogado Zathura no passado com seu irmão mais novo, e que tinha desejado que seu irmão nunca tivesse nascido, por isso havia ficado preso no espaço, pois não conseguiu terminar o jogo, já que era a vez do irmão dele jogar. Os Zorgos aparecem novamente, dessa vez 2 naves alienígenas. Os Zorgos invadem a casa e perseguem eles, porém o robô que está no porão, depois que o Walter havia tirado a carta reprogramar, começa a lutar do lado deles, derrotando os Zorgos e destruindo as naves alienígenas. Porém, um dos Zorgos sobrevive ao ataque do robô e planeja pegar Danny e Walter. Quando eles iam ser capturados pelo alienígena, Lisa, que já havia saído da criogênese, salva a vida dos 2 irmãos, depois de jogar um piano no alienígena, que mais parece um lagarto gigante. Depois de Lisa aceitar que eles estão no espaço, o astronauta revela sua identidade, dizendo que ele é uma versão de Walter no futuro, que havia recebido o cartão que poderia realizar o desejo, e desejou que Danny nunca tivesse nascido, o que possibilitou dele terminar o jogo sozinho. Walter joga e mais uma vez tira uma carta dourada, pedindo para ele fazer um desejo, uma estrela cadente. Um dia ele pede que o astronauta, o Senhor do Futuro, tenha seu irmão de volta. Depois de Walter do Futuro cumprimentar o Danny que apareceu, os 2 então se juntam aos originais, fazendo com que o futuro sem Danny fosse apagado. Lisa, que havia se interessado pelo astronauta, fica decepcionada, depois de saber que o astronauta era seu irmão no futuro. Depois de tudo isso, a casa onde eles estão é atacada por uma grande frota de Zorgos. Danny então executa sua última jogada, ganhando o jogo. Aparece então Zathura, um enorme buraco negro, e começa a sugar tudo. Primeiro suga a frota de Zorgos, depois suga Lisa e Walter, e quando o Danny está prestes a ser levado, o tempo então para. Alguns segundos depois, eles estão de volta à Terra e percebem que as coisas voltaram a ser como era antes de começarem o jogo. Os garotos, assim como a irmã deles, Lisa, manterão as memórias dessa grande aventura pelo espaço. Se você gostou desse resumo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. E também deixar aqui nos comentários o filme que vocês querem ver aqui no canal. Obrigado e até a próxima.